diz que há crise de ensino básico da fé cristã na igreja brasileira, do conhecimento de Deus, da relevância da vida interior e de ser testemunha. Pastor Silas colocou aqui no nosso manual que o povo evangélico brasileiro tem crescido numericamente. Somos 36 milhões, isso é um número elevado, mas o que está em déficit na igreja brasileira é de discípulos. Esses dias eu fui pregar numa igreja e antes de pregar eu apontei para o pessoal e disse: quantos aqui são discípulos de Jesus? E algumas mãos timidazinhas queriam se erguer. Ninguém tinha consciência plena de ser discípulo. O pastor Carlos já deu o tom do nosso congresso, né, tocando no tema de discipulado. Tem muita gente, tem pouco discípulo. E isso gera crise de vocações, a crise de vocações missionárias. Noutra igreja eu falei outro dia e fiz um apelo dizendo: nós precisamos de novos missionários para alcançar novos povos e para substituir aqueles que estão ficando velhos. Depois o pastor tomou a palavra e disse: pastor Silas está preocupado com novos missionários, eu estou preocupado com a sucessão pastoral, novos pastores, né? Há crises, irmãos, infelizmente. Para o trabalho missionário indígena, exige um perfil especial. Gente que tem que estar disposta a pagar realmente sacrifício. O trabalho indígena tem um histórico grande, mas ele está ultimamente com interesse pequeno da parte das igrejas. Poucos candidatos se apresentam para a obra indígena. Tanto é que nós corremos 500 anos de história do Brasil e um grande número de tribos ainda não tiveram até hoje nenhum testemunho do Evangelho. Quase 100 tribos em nosso país ainda não tiveram o testemunho do Evangelho. Exige do missionário a disposição de gastar a vida toda, se for necessário. Os primeiros missionários de algumas tribos não viram frutos do seu ministério. A segunda geração missionária está colhendo frutos, dada a dificuldade. Via de regra, o trabalho é muito demorado, muitos obstáculos, muitas objeções, enfrentando políticas, enfrentando acadêmicos, dificuldades que outros trabalhos não oferecem. Então eu queria falar um pouquinho com vocês sobre como despertar vocações para o trabalho missionário indígena. Queria colocar para vocês que, em primeiro lugar, precisamos orar pela igreja. Orar para que a igreja tenha consciência do seu chamado, da sua vocação, do seu apoio. O pastor Edson já falou nisso aqui, né? Orar ao Senhor rogando trabalhadores. Hoje nos preocupamos muito com teologia, com títulos, mas Jesus mandou pedir trabalhadores. Hoje há muita ênfase em líderes, a ênfase de Jesus é de servos. Todos os discípulos se apresentaram nas cartas como servo de Jesus Cristo, servo e enviado e apóstolo de Jesus Cristo. Então precisamos ter essa consciência do discipulado, tal como Jesus propôs. Em Lucas, Jesus disse assim: aquele que não colocar em segundo plano o interesse por outras coisas, pela sua família, pelos seus bens, pela sua própria vida, não amar menos a sua própria vida, não tomar a cruz e seguir-me, não pode ser meu discípulo. E eu queria dizer que para o trabalho indígena nós precisamos de trabalhadores, de discípulos. Como reverter o quadro de pouco interesse pela causa indígena? Eu queria colocar rapidamente 4 coisas para os irmãos. Em primeiro lugar, os índios brasileiros são nosso povo, nossa gente. E nós precisamos ter um despertar de um sentimento patriótico cristão missionário. Precisamos ter paixão e compaixão pelo povo indígena brasileiro. São nossos irmãos, são nossa gente. A Universidade Federal de Minas Gerais fez uma pesquisa científica sobre os genes formadores do povo brasileiro. E descobriu que é quase um terço de europeu, 1/3 de africano e 1/3 de indígena. O europeu é um pouquinho mais alto, mas quase são iguais. São nossa gente. De Portugal vieram muitos homens, as nossas vovozinhas são indígenas, nós temos o sangue indígena em nossa veia, são nossos irmãos. Nós, antes de olharmos as terras
olharmos as terras além-mar, ou melhor dizendo, enquanto olhamos as terras de além-mar, olhando também o campo missionário que existe no Brasil. Um sentimento patriótico. Jesus instruiu que nós devemos olhar Samaria, Judeia e até os confins da terra, tanto como, ao mesmo tempo. Não podemos olhar só o exterior e esquecer o nosso povo indígena. Salve Deus a minha pátria, do sul ao Amazonas, do oeste até o mar, temos povos indígenas, alguns no Nordeste discriminados pela sociedade envolvente, precisando da palavra de Deus. Ciência da história do Brasil, 500 anos de história e ainda as tribos estão precisando do Evangelho. Será que vamos esperar outros 500 anos para evangelizar o restante das tribos? Será que eles vão esperar tanto? E aqui eu lembro de uma palavra do Carlos Terena no primeiro congresso de missões em Caxambu, no sul de Minas, quando ele disse assim: gente, eu fiquei aqui, estou saindo daqui preocupado. Eu ouvi falar aqui de movimentos missionários para tantos lugares. Não sou contra isso de jeito nenhum, mas não houve ênfase, não houve enfoque aqui nas tribos indígenas. E o Xingu, e as tantas tribos que estão sem o Evangelho, vocês estão nos deixando órfãos. Vocês estão nos deixando órfãos. Há um hino que diz que nós ouviremos no juízo algumas pessoas dizerem: ouvi que salvou tanta gente, mas não me falaram de Cristo. Será que alguns povos indígenas vão dizer: nunca nos falaram de Cristo? Consciência da urgência desse trabalho. É mais um ponto que eu queria destacar para vocês. Enquanto os missionários e o Evangelho não chegam às aldeias a bebida, as drogas, os conflitos, a prostituição, algumas até a mendicância, e eu vi que um grande número de tribos está sendo gradativamente destruído por bebidas e drogas por aí afora, gente. O missionário não chegou, mas chegou a droga lá, chegou a bebida. Em muitos lugares onde o Evangelho não chegou, as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, já chegaram, a AIDS já chegou. Há um futuro sombrio para algumas tribos que estão nesse estado. Vamos deixá-las assim? Vamos ignorá-las? Não, irmãos, é hora de nos levantarmos em favor das tribos. O Evangelho é para todos. Precisamos resgatar a visão dos campos brancos. As tribos indígenas são campos mais do que brancos e podem se perder se não lhes levarmos o Evangelho a tempo. Um outro ponto que eu queria dizer a vocês é que dentro dos movimentos da cultura da tribo existem movimentos messiânicos, expectativas de uma vida melhor. Alguns deles estão esperando uma revelação especial de Deus, através de visões e de sonhos e de expectativas messiânicas. Eles são criacionistas, muitos deles dizem que o seu contato com o Criador foi rompido. Eles têm uma história cultural paralela com a história da queda em Gênesis e esperam o retorno ao contato com o Criador. Muitas. Será que o seu anseio, a sua resposta não vai ser atendida? Eu queria trazer para vocês dois desses que eu conheço bem, um da tribo que eu trabalho e outro de uma tribo que hoje está sem missionários, por perseguição política contra as missões. Os missionários foram afastados daquela aldeia contra a vontade da comunidade, a revelia do seu desejo, e até hoje não puderam voltar. Mas enquanto estavam lá, um dos missionários ouviu um índio, o velho Apim, um senhor bem idoso, dizer: você viu o Diaporã por lá de onde você veio? Diaporã quer dizer nosso Criador. Não, eu não vi, respondeu o missionário. Mas ele insistiu: você deve tê-lo visto. Deve tê-lo visto sim, pois nossos antepassados diziam que ele veio aqui para nos criar e depois voltou pelo rio Quearé, Cuminapanema, para a região do Paraná, do mar. Dizem que ele mora junto ou além dos Quirahi, os brancos. E é de lá que vocês vieram. Nós estamos esperando que ele volte, que o nosso Criador volte, para curar os doentes, dar vida aos mortos. Mas, infelizmente, os brancos não permitem que ele volte. Os brancos não permitem que ele volte. Não será você mesmo o nosso Criador? Fixando os olhos no missionário, ele fez essa pergunta. E o missionário disse: não, eu não sou, absolutamente. Eu não sou capaz de curar, de criar nada.
E ele disse: você pode sim. Você curou a minha perna que estava apodrecendo por causa da picadura do pico de jaca, da cobra surucucu. E ele disse: não, eu não sou o Criador. Mas o Criador se interessa e lembra de vocês. Irmãos, muitos povos têm essa expectativa. Entre o povo que eu trabalho, vou ler rapidamente aqui, a expectativa que eles tinham nos seus corações. Eles tinham perguntas, eles tinham interesse em saber sobre o Deus Criador. E a pergunta que eles fazem, que eles dizem é o seguinte: nós costumamos, povo Wayampi, costumamos conversar sobre Deus. Onde está Deus? Nosso dono. Será que Ele está no céu? Ou será que não? Costumamos dizer com nossos pais: estaria Ele se sustentando lá nas alturas do espaço celeste, pendurado nas nuvens? Eu tenho ver as pessoas conversando assim. Costumamos pensar: quem sabe se no futuro Deus voltaria para cá? Ou será que Ele nunca vai voltar? Nós dizemos aos outros: onde é que Deus costuma ficar? Será que nem no futuro Deus vai voltar e vir aqui? Perguntas que estão no coração dos índios no interior da selva. O que foi mesmo que Ele falou na antiguidade quando se foi daqui? Nós conversamos sobre Deus. Será que nós nunca iremos mesmo conhecer Deus algum dia? Nós nem sabemos onde Ele está. Nós sempre dizemos uns aos outros. São perguntas que estão na mente de pessoas que nunca ouviram a palavra de Deus. Vamos resgatar a visão dos nossos irmãos. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: a dor constante do meu coração é pelo meu povo, os meus irmãos, os judeus, para que eles se salvem. Ele sabia que eles estavam rejeitados. E ele disse: se eu pudesse, eu queria ser anátema de Cristo, se isso resultasse na salvação dos meus irmãos. Que sacrifício nós estamos prontos a fazer para alcançar o remanescente das tribos, para despertar vocações em nossas igrejas, para apoiar os vocacionados e enviá-los às tribos que ainda restam sem o Evangelho. Falei de discipulado. A propósito, a Missão Novas Tribos do Brasil acabou de editar um livro de discipulado no contexto da igreja local, por recomendação do Dr. Shed. Ele conhecia esse livro, ele nos sugeriu que reeditássemos esse livro. Aqui ensina a formar servos do Senhor, não conhecimento teológico intelectual, mas conhecimento vivo. Jesus disse que o discípulo é aquele que guarda, que observa as coisas que Jesus mandou. Que Deus nos abençoe. Pastor Edson pediu para falar desse livrinho, ele está terminando de vender. A Descoberta publicou esse livro e eu fiquei com uma parte deles, e a minha parte está terminando de vender, mas ainda tem um pouquinho da história dos Wayampi aqui. Quem me dera conhecer a Deus? Quem me dera? É a pergunta dos Wayampi. Obrigado.